Eu não sei a história clínica desse paciente, mas é um raio-x que eu julgo ser bastante capcioso. Quando me mandaram, perguntaram se poderia ser o timo e particularmente eu achei que pudesse ser em um primeiro momento. Por que que eu pensei? Observa que a gente tem marcas de limites bem definidos, a gente consegue ver uma vascularização posterior, apesar que esse daqui é um exame que foi tirado foto da tela. E a gente consegue também perceber que não há um aparente efeito de massa. Talvez aqui o coração esteja um pouco desviado, porque o paciente não está bem centrado, aqui ele está rotacionado para o lado esquerdo. Mas o que me chamou a atenção aqui foram três coisas que me fez questionar se isso realmente era o timo. Primeira coisa, o formato, um formato muito arredondado. Ok, até pode ser o timo, né? O timo é um órgão frouxo, pode ter diversas características. Segunda coisa, que há essa entrada aqui, uma área de transparência, o parênquima pulmonar. Geralmente o timo não costuma, nessa porção superior, ter um parênquima pulmonar aparente. Mas a terceira coisa me deixou intrigado, que na borda inferior aqui dessa opacidade, observa que ela está se mostrando bem clara e eu consigo perceber também um pouco da borda cardíaca. Ou seja, se eu tenho duas áreas de opacidades mostrando seus limites, isso significa que elas estão em planos anatômicos diferentes. O coração está no mediastino médio, o timo está no mediastino anterior. Se a gente vê que essas duas opacidades têm as suas margens definidas, então essa outra opacidade ou está no mediastino anterior, poderia ser o timo, porém o timo não costuma fazer essa delimitação clara, ou estaria no mediastino posterior. E aí a gente teria que pensar em outros diagnósticos, principalmente diagnósticos de tumor. E quando a gente olha então aqui a tomografia desse paciente que foi realizada, olha o que a gente encontra. Uma grande opacidade aqui, uma massa que está posterior ao coração. Aqui na janela pulmonar, a hora que eu olho na janela mediastinal, aqui está a massa e até com presença de calcificações no seu interior. Então observa que ela realmente faz aqui uma área diferente de projeção da margem cardíaca, mostrando que elas realmente estavam em planos anatômicos diferentes. Não sei o que fechou o diagnóstico dessa criança, mas considerando essa massa, um diagnóstico que eu pensaria primeiro seria um neuroblastoma ou até um ganglioneuroma. Acho mais provável um neuroblastoma. E a presença das calcificações mostrariam já um tumor, uma possível característica benigna, que obviamente para fazer o diagnóstico esse paciente vai ter que ter uma investigação maior. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não vá seco, não fique firme na hipótese mais provável. Claro, tinha tudo para ser o timo, tinha características de ser o timo, mas se você tiver dúvida se é o timo ou não, o primeiro exame que você pode fazer é um ultrassom do tórax. O ultrassom vai conseguir te mostrar se é ou se não é. Se você não tiver disponível o ultrassom com facilidade, ou se o ultrassom não ficou claro, o próximo passo pode ser uma tomografia computadorizada. Geralmente é melhor evitar a tomografia de cara, afinal de contas é um exame que tem muita radiação. Se for possível fazer ultrassom primeiro, é melhor. Mas não compre o diagnóstico logo de cara. A gente ter essa suspeição em diagnóstico diferencial é o que faz a gente ter mais cuidado e às vezes não deixar passar alguma coisa. Porém, como disse, julgo esse raio-x um exame bastante difícil.